Nós precisamos voltar a falar rapidamente sobre a destituição do presidente do Peru, Pedro Castillo. Quem está conectado com a gente é o professor Marcos Vinícius Freitas, ele que é especialista em relações exteriores, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que está repercutindo no mundo inteiro, certo, professor? Ótima tarde, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, um prazer conversar com vocês hoje. Professor, me explica um pouquinho da repercussão, as consequências que esse fato político hoje tem, não apenas para a América Latina, mas também para as relações aí entre Peru e Brasil, visto que o Peru é um país absolutamente complexo politicamente, né? Nós estamos falando de 6 presidentes em 6 anos, ou seja, a situação política ali é extremamente complexa. Esse Pedro Castillo, que assumiu a presidência, é um presidente extremamente fraco, visivelmente fraco, e o sistema político lá também não ajuda, né, professor? E você lembra, Paulo, o Peru também vinha de um histórico complicado com um processo de guerrilha doméstica com o Sendero Luminoso, que foi ali administrado pelo Fujimori, que foi o ditador na ocasião no país, e que depois foi preso por corrupção, fugiu para o Japão, tudo isso, mas o país vinha numa toada muito estranha até que o Fujimori assumiu o poder e aí ele conseguiu colocar um pouco de ordem na casa. Eu me lembro que era muito difícil você viajar para o Peru antes do período Fujimori por causa do medo de sequestro, uma série de coisas. Mas depois desse período Fujimori, o país também entrou numa situação econômica que teve resultados até positivos, crescimento elevado, só que a situação da instabilidade política cresceu, e que chegou no último cenário eleitoral com uma grande divisão política, mais ou menos 50% ali da população, e elegeu um líder político incapaz de levar ali o país a uma renovação e uma situação política melhor. E desde o primeiro momento você observou ali que se travou um terceiro turno constante de eleição, e ele também, o presidente atual, não teve nesse processo todo uma grande capacidade administrativa, até porque o resultado de uma incapacidade até de governar o país. E o resultado foi que houve aí uma série de tentativas de impeachment, essa foi a terceira vez aí. O que ele começou a fazer é que, diante desse cenário todo, optou por uma situação de querer aí fechar o Congresso, pedir para a população devolver armas em 72 horas, tudo isso. E a legitimidade foi totalmente embora, porque se notava aí que a América Latina, que já passou por vários processos aí de ditaduras, de ascensão de governos, assim, de uma maneira atabalhoada, aí, obviamente, o Congresso tomou ação e fez o impeachment dele com a maioria, e nesse processo todo ele vai embora. Justamente agora resta saber se a vice-presidente vai ter a condição política de assumir, não é? Ela vai assumir constitucionalmente, mas vai precisar também da base de apoio para que não continue nessa situação que você mencionou de instabilidade completa que tem no país. Muito bem. Professor, o Serrão tem uma pergunta ao senhor. Professor, na última eleição peruana, eles optaram também pelo C. Só que foi o C, não do Castillo, C da corrupção. A corrupção continua sendo um câncer para essa América Latina, e aí o Peru, país lá também governado pela turma do Foro de São Paulo, é mais um caso emblemático de problema institucional, de problema estrutural. Até que ponto o fato de não saber lidar com a corrupção está prejudicando a governabilidade na América Latina, no caso específico do Peru? Olha, a corrupção é um problema grave em vários países do mundo, viu, Serrão? Nós não estamos a distritos aqui na América Latina, mas o que a gente nota é o seguinte: até algum tempo atrás eu escrevi um artigo sobre isso. Infelizmente, em razão de uma amoralidade política nos últimos tempos, nós vemos que a questão da corrupção assumiu um papel secundário no momento em que o eleitor vai votar. Eu fiquei impressionado, por exemplo, quando você olhou para o caso das Filipinas, em que o filho do Marcos, já que ficou famoso, até a história da esposa dele, que tinha 3 mil sapatos, assumiu aí, voltou a ter uma posição extremamente importante nas Filipinas, e você observa a mesma questão no México e em outros lugares do mundo. Então, o que nós temos observado nessa situação da corrupção, infelizmente, é de que existe uma amoralidade política em que corrupção deixou de ser um elemento que o eleitor vai na urna e não vota mais pensando
pensando nisso. Então, é um problema que nós observamos globalmente falando e que, infelizmente, se transforma em uma realidade, particularmente na América Latina, onde você tem vários casos históricos de países com crises derivadas da corrupção. Mas é, infelizmente, uma amoralidade, uma situação de amoralidade política que a gente observa globalmente falando. Marco, por favor. Boa tarde, professor. O senhor enxerga como problemática essa tentativa de golpes de governistas de esquerda na América Latina? E o senhor enxerga como os países que já são ditaduras instaladas servem como inspiração e também contribuem para esse aparelhamento, em alguma medida? Eu acredito que o que se esperava a esta altura da América Latina, né, é que qualquer movimentação golpista, tanto à direita como à esquerda, não encontrasse eco na população, até porque você há de lembrar, Marco, que nós passamos durante a nossa história recente na América Latina por vários processos golpistas, tanto de um lado como de outro. E nenhum dos dois lados houve um avanço muito grande no resultado econômico dessas ditaduras que a gente observou. Você não teve aí, nos últimos anos, nesse processo todo, uma melhoria na renda per capita da América Latina de nenhum jeito, de nenhuma maneira. Então, nós temos, você vê, por exemplo, no caso da Venezuela, uma deterioração econômica grande que aconteceu a partir do período Chávez e agora com Maduro, mas também, mesmo na década de 70, quando a gente viu governos militares assumindo posições de primazia na região, como aconteceu, por exemplo, no caso da Argentina, o resultado econômico também foi tão benéfico. Então, o que a gente tem observado é que tanto a direita quanto a esquerda, qualquer forma de dissolução de um cenário institucional pré-estabelecido, em que você tem, e a base de tudo isso é a observância das regras do jogo, mesmo que você esteja contente ou não com os resultados, é o que a gente observa que promove aí maior evolução. É só você ver, por exemplo, que se nós falarmos de instabilidade, o Reino Unido teve aí recentemente uma troca de vários primeiros ministros, mas o respeito à estabilidade das regras é que fez com que as pessoas ainda continuem investindo no Reino Unido. Então, não tem muito a ver aí, é mais a estabilidade do jogo institucional que é fundamental para que haja avanço econômico nos países. Muito bem, nós conversamos aqui no 3 em 1 de hoje com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e também Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul do Marrocos. Muitíssimo obrigado, professor, mais uma vez pela sua participação aqui gentil no nosso 3 em 1. Um grande prazer estar com vocês hoje.